Será que de fato o Espírito Santo veio? Jesus enviou o Consolador? Eu quero mostrar para você aqui na Bíblia um detalhe muito importante. Eu peço que você veja até o final, para depois não falar assim, não, o Arthur é herege, só pelo início do vídeo. Então, vê até o final e se eu tiver errado, você vem aqui e comenta. Fechou? Vamos lá. Capítulo 16 de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, verso de número 8. Olha o que diz o texto. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos entender aqui o contexto. O contexto é, Jesus está na última ceia com seus discípulos, ele está dizendo para os discípulos tudo aquilo que ele iria passar, tudo aquilo que os seus algozes ia fazer com ele. Então, os discípulos estavam ficando entristecidos. E aí perceba, lá no capítulo 15, verso de número 25, diz assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, Jesus está dizendo que quando ele fosse para o Pai, presta atenção, quando Jesus, olha aqui, ó, quando Jesus fosse ao Pai, ok? Ele enviaria o Consolador. Consolador. Então, Jesus precisava ir ao Pai para que ele enviasse o Consolador. E o Consolador ia fazer que papel? Ele diz aqui, ó. O Consolador, ele ia ser uma testemunha. Ele vai testificar de Jesus. Testificar o quê? Vamos ver? Olha só. E vós também testificareis, pois estivesses comigo desde o princípio. Então, nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que é uma testemunha, que ele vai dar testemunho de quem? De Jesus. E nós temos também aqui, ó, os discípulos. Os discípulos, que também são testemunhas. Então, tem o Espírito Santo, que é testemunha de Jesus. Nós temos também os discípulos, que também são testemunhas de Jesus, porque eles presenciaram tudo aquilo que Jesus fez. Então, eles seriam testemunhas. Agora, vamos lá. Capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas acima, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus está dizendo, olha, tem gente que vai matar vocês achando que estão fazendo um serviço a Deus. Mas, na verdade, não estão. Eles pensam isso. Eles pensam que estão fazendo um serviço a Deus. Tem gente que interpreta isso aqui errado. Vamos lá. Verso de número 3. E isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Então, Jesus está dizendo, quem mata qualquer um dos meus discípulos, qualquer um que segue a mim, qualquer um que faz a minha vontade, qualquer um que dá testemunho de mim, se alguém matá-los, é porque eles não conhecem a mim e nem ao Pai. Verso de número 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora, eu vou para aquele que me enviou. Ou seja, no verso 5, Jesus está dizendo que vai para o Pai, porque foi o Pai que enviou ele. Ou seja, o Pai enviou Jesus com uma missão. Qual foi a missão? A missão de resgatar, tá? Resgatar, ou seja, missão de resgate, ok? O Pai enviou Jesus com a missão de resgatar, com a missão de resgate. Então, agora que ele cumpriu a sua missão, o que ele vai fazer? Ele tem que agora ir ao Pai, e quando ele chegar ao Pai, ele vai enviar o Consolador. Por quê? Porque Deus já realizou a sua missão, que foi criar a humanidade. Cristo já fez a sua missão, já cumpriu a sua missão, que foi resgatar, que foi salvar a humanidade. Agora vem a última pessoa da divindade, que é o Consolador, o Paracleto. Essa palavra no grego quer dizer o igual. Jesus disse que o Paracleto é igual a ele. Olha que coisa interessante. Então, Jesus enviou o Consolador para quê? Para testemunhar e também para convencer o mundo. Para convencer o mundo. Vamos lá. Verso de número 5 diz, e agora vou para aquele que me enviou, que é o Pai, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito. E o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá. Então, olha, perceba a via de mão dupla. Se Jesus não vai ao Pai, o Consolador não pode vir. Ele só pode vir para fazer o seu trabalho, para fazer o seu papel, se Jesus for ao Pai. Percebe aí ou não? Então, ele diz assim, ó, convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não pode vir. E aí ele continua dizendo, mas se eu for, enviá-lo-ei. Verso de número 8. E quando ele vier, ou seja, ele quem? O Consolador. Quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo, tá? E do juízo. Então, que pecado é esse que o Espírito vai convencer? De que justiça ele está falando? E de que juízo o texto está dizendo? O próprio verso de número 9 e 10 vai explicar. Olha só que coisa maravilhosa. Do pecado, porque não crê em mim. Ele não está falando do pecado moral. Não. Ele está falando da incredulidade. O pecado da incredulidade. É muito complicado você não crer, você não acreditar na pessoa de Jesus que veio resgatar você. Então ele está dizendo, o Espírito Santo convencerá o mundo. O mundo que ele está falando é as pessoas. As pessoas que estão com a sua mente na incredulidade. Então o Espírito Santo, ele é aquele que vai convencer as pessoas da incredulidade. Ok? O Espírito Santo vai fazer isso. Convencer as pessoas da incredulidade. Agora, vamos lá. Uma vez que ele convence da incredulidade, ele também convence da justiça. Que justiça é essa? Se Jesus... Olha só, vamos ler o texto. Verso de número 10. Da justiça, porque vou para o Pai. Então, essa justiça aqui está se referindo à justiça de Cristo. Por que Cristo foi ao Pai? Porque ele era justo. Ele se fez pecador. Ele morreu no lugar do injusto. O justo morreu no lugar do injusto. Para quê? Para resgatar a humanidade. E o que eu preciso fazer para ser justificado e receber essa justiça? Essa justiça ser imputada em mim. Eu preciso crer. Eu preciso ser convencido da minha incredulidade. Eu preciso entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me resgatar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me redimir. Então, quando eu entendo isso, automaticamente essa justiça que fez ele subir ao Pai, por isso que ele subiu, porque ele era justo. Então, quando eu entendo isso e creio nisso, essa justiça é imputada em mim. Por isso que eu sou justificado, ok? Por isso que nós somos justificados. Agora vamos lá. Ele também convence do juízo. Que juízo é esse? Olha só, ele vai explicar aqui, ó. Verso de número 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, essa justiça fala do julgamento final. O diabo já está julgado. O diabo já está decretado. O diabo já sabe o seu fim, que é lago de fogo. Uma vez que Cristo, ele venceu a morte, venceu o pecado, ele subiu ao Pai, ele foi justificado, ele tem a plena convicção, a certeza de que o mundo agora vai sofrer a justiça, ok? O mundo agora vai passar por essa justiça. E todos aqueles que forem libertos do pecado, da incredulidade, todos aqueles que entenderem a justiça de Cristo e crerem nisso, serão justificados e estarão livres do juízo final. A igreja que foi justificada por Cristo não passará pelo juízo. Não passará. Isso não é para a igreja, ok? Então, quando a Bíblia diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, você já entendeu que esse pecado não é pecado moral, mas está falando do pecado da incredulidade. Aqui a justiça está falando a respeito da justiça de Cristo, que ele era justo, por isso ele foi assunto aos céus. E o juízo aqui está falando do juízo final. A igreja não passa por esse juízo, porque a igreja foi justificada. Tá certo? Esse vídeo te ajudou? Se você foi abençoado por esse vídeo, curta, comente, compartilhe para mais 3 amigos. E se você não me segue agora para receber vídeos como esse. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.